Então, bem-vindos e bem-vindas ao Gaia Education Online. Esse é a nossa Dimensão Ecológica, o módulo 4, Tecnologias Apropriadas para Energia. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Aí a gente vai estar iniciamos na segunda-feira, no dia 10, e vamos até o dia 18, essa jornada. Atividades obrigatórias continuam as mesmas, né, de 1 a 5, mas a gente também incentiva que vocês olhem as outras também, exercitem, até façam isso em grupo. E, como sempre, eu gosto de deixar um espaço para alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisem de suporte e gostariam de colocar, ou pedir, ou comentar. Agora a gente pode estar dedicando um momento para isso. Jônia ou Iná, vocês têm algo a comentar? Alguma questão inicial? Não? Ok. Então a gente vai seguir viagem e depois a gente vai ter mais momentos para a gente conversar sobre dúvidas, se vocês quiserem. Bom, a primeira questão que a gente fala em termos de energia, eu gostaria de começar bem próximo, né? Bem próximo de nós, que é o que nos dá energia. E que dá energia mesmo, que nos move enquanto pessoas neste momento terrestre. E gostaria de circular um pouco a palavra, a gente aproveitar esse momento junto e se ouvir um pouco. Poderia começar, Jônia? O que te dá energia? Pessoalmente te dá energia? Ative. Eu vou tirar o seu mute, tá? Que eu ativei. Pronto. Oi. Oi. Pronto, cheguei. Que me dá energia. O que me dá energia é um alimento, né, uma boa alimentação e atividade física. Eu acho que isso... sem contar assim, a água, né, um básico assim, mas acho que atividade física é algo que me dá energia, né, que provoca energia no meu corpo. Maravilha. E estar na natureza também é algo que me dá muita energia. É algo que eu tenho assim sentido que faz diferença, né? Assim, que eu sinto falta quando eu fico muito tempo sem ir para a natureza. Isso não tem acontecido muito, né? Eu tenho estado bastante assim na natureza, mas eu vejo que é algo muito importante assim para recarregar a energia. Aí outra coisa é estar com os meus amigos também, né? Eu estar com a família, assim, com pessoas queridas, isso acho que recarrega assim a energia. Acho que é isso. Maravilha. Você passa a palavra? Passo a palavra. Não está aparecendo. Iná. Iná, é isso? Para mim é bem parecido também. O que me dá energia eu sinto que a alimentação faz muita diferença para mim. Quando eu estou tendo uma alimentação mais limpa, fugindo muito de industrializado, eu sinto uma diferença assim quase que instantânea. Tá perto da natureza também, então caminhar na natureza, respirar um pouquinho de ar fresco. Tá perto de pessoas que me dão energia também, que me botam para cima e trabalhar por um propósito, assim. Eu acho que quando eu tô com
com um propósito na minha cabeça, com algum plano, que me traz esse sentimento, né, de estar apaixonada por alguma coisa, assim, me dá muita energia também. Então, acho que é parecido. Maravilha. Mas conta pra gente também, como é a primeira vez que você está conosco, onde é que você está, Iná? Eu tô morando agora na Bélgica. Eu sou carioca, né? E vim morar aqui na Bélgica com meu marido em fevereiro. Então, a gente está aqui desde fevereiro, aqui em Bruxelas. Maravilha. Muito bem. Me dá energia também um pouco que vocês falaram, mas eu sinto muito assim que a alimentação é um ponto chave para mim e também eu estar fazendo coisas alinhado ao meu propósito mais interno. Então isso me dá muita energia. Lógico, regenero bem também com uma boa noite de sono, também tudo fica muito diferente quando tem uma ótima noite de sono. Às vezes não é nem dormir tanto, mas é dormir com qualidade, né? Maravilha. E avançando, o que consome mais energia? E aí, a gente já olhando um pouco externo, né? Imaginando, né? Fazendo uma retrospectiva do nosso dia a dia, olhando assim as nossas, né, formas de lidar com o cotidiano, estudo, trabalho, família, em casa, os locais onde a gente circula, quais são os tipos de energia que estão sendo consumidas, né, que são necessárias para dar suporte a esse cotidiano, a esse dia a dia. Assim, bem olhando quais são esses elementos que requerem energia, que consomem energia. Vamos começar pela Iná, que já está com o microfone aberto. Ah, sim. O que consome bastante energia, para mim, pessoalmente, é trânsito. Ficar no trânsito me consome muita energia. Eu acho que também essa correria, né, de sempre estar correndo para algum lugar ou atrasado para fazer alguma coisa, a gente sente que o dia não parece que não tem hora suficiente, né? Então você chega em casa, parece que sua energia está com 0%, né? Esgotou toda a energia. E para mim também, às vezes, quando eu tô com muitas pessoas, assim, com pessoas que tenham uma energia mais pesada também, então, assim, talvez pessoas um pouco mais negativas que acabam consumindo um pouco da minha energia, né? Tipo, uma carga um pouco pesada, eu acho. Acho que é mais ou menos isso. E energia, em termos de energia mesmo, fora um pouco de você, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Energia... Iluminação. Ah, sim. Energia... Energia em termos... eu acho que o transporte, né? Os meios de transporte e toda a tecnologia também, né? Computador ligado o tempo todo, todos os eletrodomésticos e eletroeletrônicos também ligados o tempo todo. Além dos mais comuns, né? Energia de luz, de iluminação, tudo isso. Maravilha, passa para a Jônia. Agora, então, a energia pessoal, eu acho que o que consome trânsito, sem dúvida, é algo que consome muito, e eu evito, assim, faço uma rotina para que eu não tenha que pegar muito trânsito. E acho que o computador é algo que me consome muito. Às vezes eu fico muito tempo no computador ou muito tempo no celular e
E aí chega uma hora que me dá, ai, chega, não aguento mais, né? Então acho que isso é uma coisa que me consome muito. Aí, aqui em casa, assim, o que eu uso mais é energia elétrica, né? De eletrodomésticos, no próprio computador. E acho que é isso. Maravilha. Bom, eu também sinto que a gente ainda está num mundo que depende muito de transporte. Eu também tento evitar ao máximo fazer uma rotina um pouco mais eficiente nesses trajetos, assim, né, para isso consumir menos pessoalmente e menos efetivamente energia, né, combustível e tudo mais. Roteiros inteligentes, roteiros mais otimizados, mas acho que transporte, tanto energia pessoal quanto energia de combustível fóssil, eu acho que, para mim, acho que é o maior consumo. A Juliana está chegando. Oi, sou eu, sim. Tudo bem? Bom? Bom dia. Bom dia. A gente está aqui conversando sobre o que consome mais energia no nosso cotidiano, pessoalmente, na nossa casa, nos nossos ambientes de trabalho. Você também poderia comentar conosco o que você tem no seu cotidiano aí que consome mais energia? Olha, no meu cotidiano, eu acho que o que consome mais energia é... eu não tenho chuveiro quente, então eu já tomo banho frio. Deixa eu pensar aqui. Não tenho ar-condicionado. Eu acho que o que consome mais energia é a questão dos eletrodomésticos mesmo, né? Carregar celular, carregar computador, geladeira, as coisas que exigem energia elétrica. Maravilha. Você hoje está sem câmera? Oi? Você está sem a câmera ligada? Agora eu liguei. Ah, pronto. Só para lembrar, você está em Fernando? Estou aqui em Fernando de Noronha, sim. Hoje estamos Brasil, Bélgica e Fernando de Noronha. Olha que ótimo. Viva a internet, né? Viva a conexão que agrega energia elétrica também. Nossa, total. Está nos viabilizando total. Bem usada, tá ótimo, né? Muito bem. Então, vamos explorar um pouco mais essa questão de energia aí, vamos seguir viagem. Que bom que estamos aí nessa atenção de energia. Vamos levar energia, hein, gente? Bom, nesse módulo a gente tem alguns tópicos aí, que começa pelo design para conservação de energia, né? A pegada ecológica e de carbono das fontes. Então, a gente entender um pouco como que funciona cada fonte de energia. A energia incorporada, então, tanto nos processos de geração de energia, mas também nos materiais. Então, que materiais demandam mais energia para serem processados, para serem produzidos. O retorno energético, o investimento em energia, tecnologias de geração, principalmente o uso eficiente da energia e o aspecto de transporte sustentável. Então, são temas aí, né? Nesse mundo que a gente demanda cada vez mais energia, ou que nos consomem, né, mais energia, precisamos de mais suporte de energia para o cotidiano. Muito interessante você falar que você não usa energia para o banho aí. Eu lembro quando eu trabalhei em Manaus também, muita gente, porque eu estava ali quase na linha do Equador, então a água tem uma temperatura super agradável e realmente não se demanda muita energia para o banho. Se a gente vem aqui para o sul do Brasil, né, a gente já
A questão do banho, a energia do banho já significa 30%, 40% da demanda energética numa habitação. Então, muda muito conforme a gente está se posicionando, né, no planeta. Então, na Bélgica, que provavelmente deve ter uma demanda enorme por energia para o banho, que é muito mais frio. Então, essas nuances todas influenciam nesse contexto de energia, né? As fontes de energia na Bélgica, as fontes de energia em Fernando de Noronha e em diferentes partes do Brasil se alteram muito. Bem-vinda, Adriana. Então, esse cenário, né, ele não é uniforme. Cada região que a gente está, em cada situação que a gente lida, tem uma composição diferente, tem uma matriz diferente, dando suporte a isso tudo. E aí, mas a gente tem os grandes desafios, né? Hoje, grande parte da energia advém do combustível fóssil, né? O gás natural, o carvão, termoelétricas, são todas energias que não são apropriadas, né? Aqui a gente vem puxando para quais são as tecnologias apropriadas, mas a gente tem uma base energética mundial que não é apropriada, né? Não é renovável, não é sustentável a médio e longo prazo. Já não é, a gente já está na curva descendente das reservas aí, e algo que leva bilhões de anos para se recompor, a gente só está extraindo. Então, enquanto matriz e sistema energético, a gente se apoia num sistema que não tem uma condição de nos sustentar ao longo do tempo. Juliana, você que está muito ligada aí à energia em Fernando de Noronha, esteja atenta para dar suas contribuições e trazer perspectiva um pouco do que vocês estão lidando aí, compartilhar conosco, tá bom? Em algum momento, provavelmente, vai ter uma deixa aí para você contribuir. Ótimo, ótimo. Então, um pouco, assim, um mapa, né, enquanto energia, hoje a gente tem esse sistema, né, que não tem uma solução sustentável, mas enquanto tecnologia apropriada e um sistema apropriado de energia, a gente tem um pouco essa provocação, né? Esse quadro que eu estou compartilhando com vocês, né? Que envolve toda a cadeia, né? De produção, a indústria, os usuários, os governos, as políticas, os estudos sobre energia, tudo isso, né? Tem uma grande necessidade de interação para que a gente chegue numa outra situação, num outro cenário de matriz energética, de sistema energético. Mas, em linhas gerais, uma primeira questão que a gente tem que ter muito claro, às vezes a gente vê campanhas de conservação de energia, mas não é só uma conservação simples, mas a gente entender o sistema e da onde essa conservação, de uma maneira muito mais abrangente e sistêmica, pode ser aprimorado, né? Então, às vezes a gente fala do desligar a luz, né, que é muito elementar, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco mais fundo nessa questão. Então, os materiais que nós estamos usando, os produtos que a gente está usando, que a gente está consumindo, os equipamentos, tudo isso tem uma porção energética demandante para produzir um produto, ou a forma como ele é produzido gera uma condição de conservação de energia ou não. Então, a gente tem os selos que nos ajudam nessas decisões, nesse entendimento do que é mais eficiente ou não. Hoje em dia tem até selos em carro, selo no avião, que é tudo contribuindo para que a gente tenha uma consciência do tipo de equipamento com a sua eficiência energética. Mas não só no uso, mas na produção, como é que também isso está acontecendo. A gente tem, por exemplo,
o alumínio, que é um dos metais que mais demanda energia para ser produzido. A gente usa ele maciçamente no nosso vários elementos do cotidiano, né? Madeira, uma série de elementos do cotidiano tem base no alumínio. Então, como conservar, mas não só sendo aquele apaga-luz, mas sendo a consciência dos vários elementos que compõem o nosso cotidiano. Aí, num sentido mais amplo também, é se tornar o sistema, o grid, mais sustentável. Então, a gente vai ver um pouquinho como está acontecendo isso no Brasil, em cada país, como é que isso vem sendo discutido. Então, a Escócia está fazendo de uma maneira, o Brasil está fazendo de outra, em função das suas condições locais. Outro aspecto é também aquilo que a gente muitas vezes desperdiça, joga fora, né? Aqui em São Paulo houve um tempo que houve uma negociação, uma política para aproveitamento energético do aterro, né? A produção. Então, isso depende de políticas públicas para usar elementos que a gente gera em quantidade, né, absurda, e muitas vezes é disposto de forma inadequada, às vezes é disposto de forma adequada, mas não é aproveitado, por exemplo, para a geração de energia. Então, esses sistemas, podendo ser fechados, ser aproveitados, eu acho que também é algo que a gente precisa estar enquanto sistema, enquanto matriz, também, né, incluir como uma possibilidade. Outra questão é o transporte, como é que a gente muda a nossa forma, como se locomove, como circula. As cidades cada vez mais demandam viagens, grandes viagens, enquanto a gente não tem uma consciência de relocalizar, de aproximar essas distâncias, ainda assim, isso demanda muita energia. Então, como é que a mobilidade ativa, como os biocombustíveis, tudo isso podem colaborar com também uma mobilidade, um transporte mais sustentável. Uma parte é combustível, mas uma parte é decisão do tipo, do modo de transporte. E como também a gente, né, tem os grandes sistemas, no Brasil é um sistema gigantesco, né, pelas nossas dimensões, então produz energia muito distante da onde é consumido, mas como que outros sistemas podem estar sendo encorajados localmente para produzir energia e produzir energia a partir de sistemas de energia renovável. Então, só para a gente ter um cenário, mais uma vez, que são múltiplas soluções, priorizar soluções distribuídas é importante nesse processo da gente criar uma outra infraestrutura em relação à energia. Alguém quer comentar, adicionar alguma coisa nesse cenário? E olhando aqui um pouco para o Brasil, né? Deixa eu mudar. Só um minutinho. Nos últimos 10 anos aí, a gente teve um crescimento na potência instalada. Lá de 2005, a gente pulou em 2015 aí praticamente 50% a mais. Ai, né? Adriana chegando. O cenário um pouco que a gente tem em operação, esses são dados da ANEEL. Então, a gente tem esse cenário. A hidrelétrica já foi cerca de 80%,
uma década atrás, mais ou menos. Hoje ela contribui 66%. As térmicas, né, as usinas térmicas, 27%. Eólica está compondo como 6%. Solar quase não aparece aqui. E as nucleares, 1%. E segundo a ANEEL, está em implantação e o cenário mudaria para esse, né, de 32% de energia eólica, 11,5% de energia solar. Isso aqui, né, se a gente pegar, está somando 44%, mais a hidrelétrica, que com certeza mais sustentável do que uma nuclear ou uma termo, mas ainda assim tem suas questões. Cada um dos sistemas tem algumas questões, mas isso a gente está falando de fonte renovável, né? A gente ainda teria aí 64% passaria a partir de energia renovável. Mas tem uma má notícia que de 27% passaria para 32% de termoelétrica. Então, melhora o cenário em algumas questões, mas eu acho que a gente ainda não entendeu, enquanto política pública, que não é interessante a gente também ampliar as térmicas. Então, isso ainda requer uma clareza enquanto investimentos, né, e políticas públicas aí. E esse mapinha aqui eu achei muito interessante, eu achei ele muito didático, que a gente consegue enxergar onde é que está concentrando a produção, né, a geração de energia. Então, onde se consome muito no Brasil, né, o sul e sudeste. Então, também se concentra a geração de, né, uma maior geração de energia no sul e sudeste, mas também como cresceu nesse eixo nordeste, né? Então, aqui no cenário, chegaram a produção eólica e solar. Então, não sei se vocês já tinham olhado um mapa de geração de energia, mas eu achei essa versão muito didática. Olha como no norte tem uma produção a partir de usinas térmicas também bastante significativa aqui, entrando na Amazônia e tudo mais. Para a gente enxergar o que está acontecendo, de onde está vindo, para onde está indo. E um pouco focando mais na eólica, a gente consegue ver o crescimento, né, exponencial, aproveitando o nosso contexto brasileiro, que antes a gente tinha esse contexto, mas não era explorado, não era uma possibilidade, a gente não tinha a viabilidade, então não se apostava, não se acreditava, e esse cenário foi mudando na última década. Um pouco mais de uma década. E a participação dos estados, né, fortemente a Bahia. Então, a gente está vendo aqui, ó, o estado da Bahia, muita produção eólica, então, mas também Ceará, Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Então, aqui nos principais estados geradores dessa possibilidade energética. Juliana, você tem alguma coisa a acrescentar? As discussões que vocês estão tendo aí em energia, você tem um trabalho bastante focado nisso, o que você poderia nos adicionar? Gostaria de comentar, compartilhar. Então, muito legal esse mapa aí da ANEEL, né, que mostra realmente como as termoelétricas elas estão crescendo no Brasil, porque
também a população está crescendo, né? É uma coisa que a gente vê aqui na ilha. Por mais que a gente já tenha 2 usinas solares, qual é a realidade que a gente tem aqui hoje? A gente tem uma Tá cortando um pouco. Acho que é melhor você tirar a câmera para a gente te ouvir bem. Ju? Agora estão me ouvindo? Melhorou um pouquinho. Nos anos 40, né, a termoelétrica, porque cabear a energia do continente seria a melhor solução para uma ilha, né? Ou seja, você botar cabo, longa distância, né? A gente está a 370 quilômetros de Natal. Nem de infraestrutura, de manutenção, né? Então, tá bem ruim a sua ligação, Ju, agora. Construíram 2 solares. Ai, que pena, porque não sei como é que eu posso resolver aqui. Ai, agora melhorou. Ai, Bem, tá agora... vendo? Então, aí assim, as 2 usinas solares aqui, elas supriram um pouco a carga da termoelétrica, né? Um gerador foi desligado, mas assim, como a população da ilha vem crescendo muito, acaba que a quantidade de diesel que está sendo queimado hoje em dia está aumentando de 7% a 8% por ano aqui, né? Uhum. Então, quer dizer, eu acho que isso é um reflexo também do Brasil, né? Como a população está aumentando e a complexidade dos gastos com energia está aumentando, então a termoelétrica, ela é sempre aquela opção que você tem na manga, né? E por isso que eu estou vendo aqui o mapa, eu estou um pouco horrorizada, né? Com tanto de amarelinho que tem no mapa, né? Bom, o que a gente sempre conversa aqui no nosso programa de mudanças climáticas de energia, que apesar das usinas fotovoltaicas, né, das solares, elas representarem ainda menos de 1%, e se a gente for pegar a matriz energética mundial, também é por volta de 1% de energia solar, é a energia do futuro, né? Realmente todos os especialistas de energia, eles falam que a energia solar é a energia do futuro mesmo, porque realmente não tem como competir com o sol, né? O sol realmente é a maior fonte de energia, né? Então já tem estudos que comparam a geração de energia solar comparada com a dos ventos, comparada até com a de carvão, de petróleo. Realmente a solar tem bastante potencial, né? E se a gente pensar que as baterias podem evoluir, né? Então, ela pode armazenar também essa energia para jogar na rede durante a noite, porque a grande vantagem do sol é que quando ele se põe, para de gerar, né, energia. Então, se tiverem as baterias, ele pode, então, essa energia também pode ser armazenada, como já existem várias usinas com baterias, né, aqui em Noronha a gente ainda não tem, então acaba que durante a noite entra 100% na termoelétrica, né, mas eu acho que os estudos estão caminhando e esse tipo de energia está barateando. Como você falou, a eólica está crescendo muito no Brasil, né? 6% da nossa matriz energética, de 6% a 8% da nossa matriz. Então, eu acho que é uma transição que é muito lenta ainda, eu gostaria que fosse mais rápida, mas ela está acontecendo, né? Então, eu acho que o número de solar que cresce mais é a microgeração, que é as placas nas residências, né? As pessoas estão cada vez mais colocando módulos fotovoltaicos nas suas casas, nos telhados, está barateando, né? Antes, para fazer uma instalação mínima numa casa, era, sei lá, alguns anos atrás era por volta de 100 mil reais, agora está por volta de 20 a 30 mil, né? Então, está barateando, está tendo mais financiamento, né, para pessoa física, para instalação de módulos fotovoltaicos, né? Então, assim, aqui no Nordeste, o Banco do Nordeste tem uma linha de financiamento só para pessoa física, o BNDES já anunciou no mês passado que vai abrir uma linha de crédito para pessoa física para instalação de módulos, né?
E assim, pelo que a gente acompanha, né, das pesquisas e tal, um dos ramos de negócio que mais cresceu no ano passado foi esse ramo de instalação de placas fotovoltaicas no Brasil. Então, está tendo muitas empresas, né? Acho que as pessoas muitas vezes não sabem como começar, que eu acho que esse é o grande problema da energia, né? Quando você fala lá, a gente tem que pensar mais além do que só economizar energia, apagar a luz, não usar ar-condicionado, é muito mais além, né? Também implementar sistemas, né, de geração de energia nas próprias casas, né? Cuidar do material que a gente consome, né? Então, quando a gente conversa aqui com as pessoas, a gente fala muito também de economia circular, né? Aí o exemplo que eu cito muito é a coisa da furadeira, que tem uma pesquisa que diz que a pessoa usa a furadeira 12 minutos por ano, né? Se ela for contar só o tempinho que ela está furando ali o quadro, o buraco do quadro, ela usa 12 minutos por ano, né? Então, para que ficar todo mundo tendo furadeira em casa se só usa 12 minutos por ano, né? Então, assim, de fazer girar esse consumo, né, para diminuir. Então, em vez de você ter furadeira, você vai numa loja que já existe aqui no Brasil, que alugam só esses tipos de equipamento. Então, você paga uma diária de uma furadeira, você usa, você devolve para a loja, outra pessoa vai usar no outro dia. Então, é aquela relação ganha-ganha, todo mundo ganha, né? Eu uso a furadeira, a loja ganha porque eu pago a diária, outra pessoa vai também usar no outro dia, né? Então, em vez de estar comprando sempre tudo e gastando energia para produzir esses materiais, também se economizar, né? E, assim, a coisa da carona, a gente vai fazer aqui em Noronha amanhã antecipado, a gente vai comemorar o Dia Mundial Sem Carro. E na nossa fala, no nosso discurso, a gente vai falar sobre isso, porque a queima de combustível também é uma das maiores fontes de, né, veículos de transporte, como você falou, uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa. Então, assim, vamos usar bicicleta, vamos criar grupo no WhatsApp. Tem gente que fala, meu pai me leva todo dia na escola, só eu e meu pai no carro. Então, cria um grupo de WhatsApp, leva os seus amigos da vizinhança também, né, para ir todo mundo no mesmo carro, e assim reveza, cada pai pode levar um dia os meninos na escola, né? Então, assim, aquela coisa da comida, e quando a gente fala, compre alimentos orgânicos, compre alimentos das feiras orgânicas ao lado da sua casa, o pessoal, mas em que isso economiza energia? Economiza, porque você está deixando de comprar aquela comida que foi transportada, não sei quantos quilômetros, né, de caminhão, ou no caso nosso aqui de barco, né? Então, e além de incentivar o comércio local, né, o mercado local. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode ir fazendo no nosso dia a dia, né, reutilizar as sacolas, as bolsas, né, para não estar tendo esse excesso de consumo, como eu já falei aqui. E é isso, a questão dos carros elétricos, né, a Volvo, né, aquela empresa de caminhão sueca, ela já declarou que a partir de 2030 ela não vai mais produzir nenhum carro a combustível, né? Então também tem essa força das empresas, da indústria, né? E quando ela entra, muitas vezes ela demora para entrar nesses processos de transições, mas quando ela entra também ela força uma mudança de cultura, uma mudança de hábito, né? Acredito que com essa determinação da Volvo de 2030 não produzir mais carros a combustível, vai gerar uma mudança também na indústria automobilística, né? E outros fabricantes de automóveis podem entrar nesse mesmo movimento, né? Então, força realmente a gente a mudar do carro a combustível ao carro elétrico, né? E já tem muitos ônibus elétricos, né? Aí no sul, na usina de Itaipu, Curitiba, já está tendo muito veículo elétrico e ecoposto, né? Aqui em Noronha a gente tem só um carro elétrico, mas tem um ecoposto que é com placa solar e com bateria. Então, ele armazena a energia e carrega o carro à noite, né? Então, esse tipo de iniciativa que tem que crescer, tem que ser fomentada, né? Acho que o que eu tinha para falar era mais ou menos isso mesmo. A gente aqui, né, como eu falei no módulo da água, a gente tem a água desalinizada, que é o que consome 30% da energia da ilha, da energia elétrica da ilha, a desalinização da água. Então, a gente ainda tem essa complexidade aqui. E
Eu acho que era isso. Maravilha. Não, ótima contribuição. Depois você faz o seu relato lá, sempre ajuda esses aspectos, assim, muito interessante outras pessoas poderem também acessar. Mas é a questão de água e vocês terem de salinizar, aumentar o consumo de água também aumenta a quantidade de energia que vocês precisam, né? Então, né, uma coisa vai puxando a outra e o sistema vai sendo impactado, né, no aumento da demanda. Maravilha. É o que a gente fala com as pessoas. Está tudo interconectado, né? Então, se a população da ilha cresce, o consumo de energia aumenta e aí precisa ter mais energia renovável para suprir a termoelétrica que acaba carregando mais nela. Então, é isso, está tudo interconectado. O lixo com a população, com o aumento da população, com o consumo de energia, com o consumo de água, é sempre uma rede de coisas integradas, né? E uma coisa que vale lembrar, quando a gente estava não, né? A gente continua na crise, mas estava no ponto mais agudo da crise, e na falta de água, onde é que afetou? Nas contas de energia, aumento nas contas de energia, porque entra naquela classificação vermelha, né, que a gente está com baixa disponibilidade hídrica. Então, realmente, assim, a gente precisa estar com todo esse mapa na nossa cabeça, né? Enxergar esse mapa, não está mais ele esmaecido, né? Tem que estar muito claro na nossa cabeça como é que essas coisas todas estão se relacionando, como são interdependentes, né? Mas vamos seguir aqui, conforme vocês quiserem, pode fazendo contribuição, mas eu queria compartilhar mais algumas coisas com vocês. Um pouco essa imagem é para a gente lembrar o quanto a participação do combustível fóssil, né, desse tipo de energia, está presente no nosso cotidiano. Que vai aí, né, no escritório, em casa, em todo o sistema automotivo, nos utensílios, nos brinquedos, nos equipamentos médicos, vários mobiliários, equipamentos para cultivo, para jardim, mesmo o vestuário, quando a gente tem vários materiais sintéticos, né, quando a gente usa vários materiais sintéticos no nosso vestuário. Produtos de beleza, é incrível, né? Produtos de beleza e produtos de limpeza estão altamente baseados também em petróleo. Vários jogos, esporte, tudo também demanda várias coisinhas aí que são feitas com esse componente que parece que quase que é vital, e na verdade não é. Porque antes de termos todos esses materiais baseados em plástico, a gente tinha os materiais naturais, né? Então a gente tinha as fibras naturais, tudo era muito mais, menos industrializado, a vida tinha uma outra definição, né? Então o que a gente vestia, que a gente calçava, o que a gente usava ou não usava, né? Certos produtos são até dispensáveis. Então, isso é só um pouco para a gente lembrar como que é a nossa vida, né? A porcentagem da nossa vida que está imersa nesse cenário. Então, existe opção para tudo isso, mas a gente está sendo, né? Tem uma influência grande que vai nessa direção, nesse cenário. E aí, energia limpa e acessível faz parte da agenda, só para não esquecer esse elemento, né? Que está compondo também um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essencial aí em várias situações. E, né, onde estamos, o quanto isso demanda de energia. Então, aqui está uma imagem de uma grande cidade, mas mais ou menos que isso, a gente está imerso no mundo de energia, como a gente vem falando aí. Essa imagem é do Ecobairro Valban,
né? Já falei um pouquinho dele para vocês, mas o que é interessante lá é eles têm uma diretriz, parte das casas são casas passivas, então geram a sua própria energia, que é necessário para a família consumir, eles conseguem gerar. E tem essas outras casas que geram um excedente de energia. Então, aqui esse local, né, do bairro chama Solarship. E tem essa grande demanda aí, essa possibilidade de geração de energia. E acaba que integrado num design, numa arquitetura, acaba ficando muito interessante, né? Ela está cumprindo aí a função nas varandas e tudo mais, muito bem integrada ao design da casa. Aqui uma outra lembrança aqui, Finver, lá na Escócia, uma das nossas ecovilas mais inspiradoras, uma das mais antigas, também tem a sua produção eólica, tem um grande potencial, né, lá muito próximo do Mar do Norte, eles têm vento em abundância, então eles têm 3 turbinas eólicas, têm uma suficiência muito interessante, vendem energia muito boa parte do tempo, mas também temos outras experiências aqui mais no Brasil. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional, a CDHU, vem adotando painéis para aquecimento de água, já é algo interessante, né? Uma vez que energia elétrica para aquecimento da água é uma boa parte da nossa demanda no sul e sudeste. Essa outra imagem aqui é uma inspiração, né? Mesmo as várias possibilidades e o charme disso pode estar agregado a uma pequena casa. E eu estava falando de Finhor, e mesmo que eles geram a energia que eles precisam, recentemente eles entraram num programa para dar mais eficiência a esse sistema. Não só está gerando uma energia limpa, né, renovável, mas também se tornarem conscientes de como eles estão usando durante o dia, como é que é o uso da energia, como é o desenho né, como é que é o fluxo de geração, como é que é o perfil da geração durante o dia e qual é o perfil de consumo. Então, eles estão participando desse projeto Origin e que alguns moradores acompanharem todo o seu cotidiano e buscarem equilibrar quando está gerando mais, eu posso estar consumindo, e quando tem uma geração mais baixa, mudar o perfil. Então, por exemplo, se eu estou numa baixa de geração de energia, eu não vou lavar roupa, não vou usar um equipamento que demanda energia naquele momento. Então, essa equalização entre geração, né, e o que a gente demanda de consumo está mais equilibrada, está mais adequada ao perfil real do que é possível de ser gerado. Então, é muito interessante não só você ter a geração, a consciência de como você usa, mas equilibrar no dia a dia, né, nesse cotidiano das pessoas, como isso fica melhor, né, como é que equilibra a produção e a demanda. Então, Damanhur também está fazendo parte desse estudo. E Tamera. Então, 3 ecovilas se dispuseram a participar e esse projeto se iniciou em 2015. Eu não estou super atualizada, mas eu achei muito importante trazer essa perspectiva, né? Então, monitorar é uma coisa interessante também para a gente ganhar consciência de como está consumindo a energia. E hoje a gente tem um cenário, mas a gente tem que pensar para onde a gente está caminhando, né? E sempre lembrar de uma abordagem permacultural, né? Trabalhar com o que está mais à mão. Então, vamos observar, vamos conhecer e vamos ajustar o que a gente pode.
Isso é um princípio permacultural que a gente tem que incorporar na nossa vida. E para começar bem próximo de nós, eu queria deixar um convite para vocês. Vocês podem até construir rapidamente aí. Vocês estão com caneta e papel na mão? Então, construam aí tem 1, 2, 3, 4 círculos concêntricos aí. E um pouco, esses setores são setores da nossa vida. É o trabalho, é o consumo, é o lazer, família, amigos, algum local que você participa. A gente dá uma rápida mapeada de como está isso na nossa vida. Então, construam rapidamente aí esse círculo numa folha de papel e façam um pouco essa divisão, né, de como a gente faz o lazer, onde é que a gente compra o alimento, onde é que a gente vai em alguma corporação, algum home center, alguma coisa maior. Onde é que ele está? Partindo do seguinte princípio, no centro está a nossa casa. Então, onde é o nosso centro de energia, né? Onde a gente usa energia mais intensiva. E daí a gente se desloca, né? Conforme os círculos vão se afastando, é como se fossem as distâncias que a gente percorre. Então, perto da minha casa, numa segundo círculo, um pouco, né? Entre 3, 4 quilômetros. Um outro círculo, né? Aí eu tenho que ir um pouco de transporte coletivo, por exemplo, 10 quilômetros, 8. Um outro círculo mais externo, que eu preciso de carro, uma viagem, ou de avião, além disso. Imagine quanto a nossa vida está localizada em relação a essas distâncias. Então, se eu vou para o trabalho, né, para o estudo, eu estou aqui no centro e eu tenho que andar mais que 4 quilômetros, por exemplo, eu tenho que ir de transporte coletivo, por exemplo, posso estar indo de carro, mas só para a gente ter uma relação de distância do nosso centro de atividade. E aí, a gente vai dar uma olhadinha como é que está isso. Pode ser? Alguma dúvida? Construíram esse esqueminha? E aí vocês põem essas bolinhas para falar mais ou menos esses setores da vida, se estão pertinho ou estão mais distante. Só para mapear o que está acontecendo hoje. Pronto?
Todo mundo terminou? Mais ou menos. Não precisa, depois vocês podem até fazer com calma, só para a gente sentir um pouquinho como é que estamos, como é que é o desenho na nossa vida, nessa questão das distâncias, dos deslocamentos, né? Os principais locais que a gente transita. Me diz uma coisa aí, quem está com as bolinhas mais longe do centro? Quem é que sente aí que tem muitas bolinhas assim mais na periferia desse gráfico? Tem uma concentração maior. Eu acho que sou eu, porque eu sou em dois extremos, porque o meu ou está na primeira bolinha ou está na última. O intermediário, para mim, não faz sentido, né? Então, assim, a primeira, né? Porque tudo eu faço a pé, e aí a segunda um pouquinho, que é bicicleta e ônibus, e depois já passo para o avião, né? Porque como eu moro aqui, então, quer dizer, a maioria das coisas, né? Comércio, serviços locais, associações, trabalho, vida pessoal, é tudo na primeira bolinha e segunda. E depois o resto tudo, né? Família, amigos, mega corporações e tal, já é o avião, porque para eu sair daí eu preciso me transportar de avião de qualquer forma, né? Então, eu tenho os extremos aí. Ju, o seu mapa é bem peculiar, bem peculiar. Muito legal. E quem está com as bolinhas muito pertinho ali do primeiro e segundo? Tem alguém com esse perfil? Iná? Quer mostrar pra gente? Assim, mostra na câmera. Pronto. Ficou. Eu faço tudo mais ou menos perto. Foi bem pertinho da câmera, assim, que a gente que não... Aí. Dá para ver? Agora dá. Tá. O que ficou mais longe seria mais as viagens internacionais, porque agora, como eu estou morando fora, eu vou mais ou menos uma vez ou duas vezes ao ano para o Brasil, né? Então é longe. Mas o resto é tudo muito a pé. E aqui o transporte mais comum é como se fosse o VLT, né? É VLT, né? O transporte, o trem elétrico. Então, tudo que a gente faz praticamente ou a pé ou com esse transporte. Maravilha. Isso é só para a gente sentir, né? Como é que tá. Volta e meia a gente pode dar uma reolhadinha depois que a gente mexeu um pouco, né? Algumas coisas podem ser readequadas, né? Muitas vezes as pessoas vão em hipermercados, né? Vão longe, e tem um mercadinho na esquina, tem um mercadinho próximo, algumas quadras, né? Então, que desenho pode ser ajustado, né? E a gente ganha qualidade de vida e uma redução no consumo energético. Maravilha. Depois, se vocês quiserem postar aí, provocar o restante do pessoal, vai ser ótimo. Um pouco essa questão da geração local, né? Hoje em dia, a gente tem já uma possibilidade de geração em casa, mas isso parte da consciência de como a gente está consumindo energia. E para a gente mapear isso, tem vários simuladores. Eu estou deixando aqui embaixo e depois vou postar para vocês. Vocês podem simular que vocês estão consumindo, né? Apesar de vir na conta, muitas vezes, a gente não consegue enxergar, né? Então é legal fazer um simulador que ele muitas vezes tem até a descrição de todos os equipamentos, tudo que você imagina que está usando, ele tem listado, e aí dá um mapa para a gente como é que está esse consumo pessoal, né, ou familiar de energia elétrica. Então depois eu vou fazer uma postagem com alguns links, e um deles vai ser esses simuladores de energia elétrica. Porque se a gente está pensando, né, pode
passar a pensar em gerar localmente, esse é um primeiro ponto de partida. E nesse processo de produção, a gente tem desde 2012 aí uma normativa da ANEEL que favorece essa geração de energia de fonte renovável na nossa própria casa. Então, eles têm feito uma campanha ainda muito baixa, né? Poucas pessoas conhecem essa possibilidade, mas é possível hoje, né? Uma década atrás não era possível, mas hoje a gente consegue gerar energia. O sistema tem mecanismos, né? Para poder estar, quando a gente está gerando energia e não está comprando, né? Tem um sistema seguro que regula. Até 2011, quando a gente conversava com a concessionária, não tinha esse mecanismo, né? Eu lembro de ter feito um grande projeto aqui na cidade e a gente queria muito incentivar que houvesse essa produção localizada, né? Distribuída no bairro. E não havia meios porque não existia esse mecanismo que dava segurança, né? Para o sistema geral tá recebendo geração local. Então, agora não, agora já tem um mecanismo, já tem isso tudo, já é uma possibilidade real, né? Lógico que em muitos países isso já acontece há um bom tempo, né? No Reino Unido, na Alemanha principalmente, isso não só é altamente incentivado, mas também muitas vezes subsidiado. A gente ainda não chegou, né? Como a Juliana falou, a gente tem fontes de investimento dedicadas para isso, né? Pessoalmente eu posso acessar, já ajuda, mas um passo além disso seria um subsídio também do governo, né? Para expandir mais esse tipo de possibilidade. Então, essa microgeração hoje em dia já é uma possibilidade e você pode, quando você tem excedente, né, você está vendendo, e quando você tem necessidade, você não precisaria armazenar, você obtém da rede. Então, isso seria né, porque hoje a gente só recebe da rede. Esse é o sistema geral. Mas se a gente também está gerando, né, quantos telhados a gente tem em nossos bairros, nossas cidades aí, né? A gente tem uma condição de sol excelente perto de outros países, tem uma quantidade de sol disponível bastante generosa no país, lógico que varia, né, em diferentes regiões do país, mas perto de outros países, a nossa pior condição é a melhor condição de outros países, por exemplo, como a Alemanha. Então, a gente ainda explora pouco essa possibilidade. Realmente vale o que a Juliana falou. Essa é um eixo de futuro aí bastante importante para a gente ir incorporando. Diga, Ju. E Lara, então, a gente sabe que em outros países, né, além da gente fornecer o excedente e, né, vender para a distribuidora e gerar nossa própria energia, tem países, alguns países na Europa também, não sei se são países da União Europeia, mas que podem vender a energia, né? Então, assim, além de você só vender em forma de desconto na conta de luz, que é o que acontece no Brasil, também tem, nesses outros países, forma de você fazer um negócio com a venda de energia, né? Então, lá na Europa, tem países, tem fazendas inteiras com placas fotovoltaicas no chão ou eólicas, né? Eu passei de avião uma vez pela Áustria esse ano, né? Nas férias, e assim, muitas eólicas, mas muitos hectares, e que são de pessoas que vendem essa energia. Então, além de você gerar para o seu consumo próprio, o consumo da sua empresa, você também pode ganhar dinheiro com isso. E para as distribuidoras é bom, porque elas deixam de se preocupar com a geração daquela energia, ela compra, né? Então, parece que a ANEEL está regulamentando esse tipo de serviço aqui para o Brasil. Então, eu acredito que se realmente for regulamentado e as distribuidoras
tiverem que aceitar a compra de energia por dinheiro, né, eu acho que ainda vai aumentar muito mais a geração de energias renováveis no Brasil, porque aí muita gente vai querer entrar nesse negócio da venda de energia, né? E para somar, se você observar um pouco essas regras que eu estou colocando aqui na tela, desde 2016 é permitido o uso de qualquer fonte renovável como microgeração, então eles têm uma classificação aí, que eles entendem por microgeração, e de mini geração. Eu acho que vai chegando nisso que você está falando, que está acontecendo em outros países. Então, toda essa clareza do sistema, né, e o regramento é um eixo essencial para a expansão dessas possibilidades no Brasil. E uma vez que ela começou, né, eu acho que tende a ampliar. Lógico que é nesse passo, né, que não é o passo que a gente gostaria, mas eu acho que é um passo muito importante. Muito importante. Desde essa geração local, em casa, a essa possibilidade de vários geradores aí poderem estar somando no sistema geral. E dessa forma, né, fazendo uma geração mais distribuída. Muito bem. Aqui é um pouco o histórico de como está crescendo, né? Como é que isso, olha, era muito baixo, 2013, em 2016 já, né, houve aí um salto. Então, eu acho que é uma possibilidade, como a gente tem uma condição muito favorável, né? Tendo uma política pública, tendo o regramento do sistema, eu acho que a gente só tende a expandir, como já está os gráficos aí apontando. E é isso, só para lembrar que tudo isso, por mais que a gente está falando do ODS 7, ainda assim a gente está correlacionado com vários outros aspectos, né? A gente aprender como lidar com esse sistema, né? Como isso é um vetor de mudar cidades para ser mais sustentável, mexer na produção. Então, tanto a indústria, a infraestrutura ser revista. Para acontecer isso, são essas parcerias, né? Então, essas novas formas, novos arranjos. E também como isso está, né, ao fazer tudo isso, a gente está contribuindo aí com uma ação para questão de mudanças do clima, né? Então, é um pouco a gente ampliar a visão, entender o que está acontecendo conosco em casa e no cenário que a gente está imerso, e também como é que a gente se engaja nisso, né? A gente tem diferentes possibilidades de se engajar aí. E é um pouco o que eu queria trazer com vocês, e é isso mesmo. Queria trazer para vocês, e gostaria de um último comentário geral de cada um, para a gente fechar esse nosso momento. Pode ser? Adriana, gostaria de começar? Adriana está conseguindo falar? Oi, tô conseguindo falar sim. Maravilha, Adriana. Muito, assim, eu peguei andando a aula porque tive problemas para conectar, não tava conseguindo ouvir o som, mas consegui ouvir bastante. Muito interessante esse assunto da energia, né? Realmente acaba sendo um desperdício, né? A gente não utilizar essas energias renováveis, como o sol e o vento, que estão abundantes. Espero que em breve a gente consiga, de fato, fazer essa modificação e aumentar, né? Como você mostrou nos mapas, né? Que eu nem sabia que já estava isso aumentando, aumentar cada vez mais essa utilização. Eu acho que, como a Juliana falou, né? Acho que vai ser a energia do futuro mesmo, assim, espero, né? Maravilha. Para quem que você passa? Eu passo para Iná. Acho que foi. Também gostei muito desse módulo, reforço tudo que ela falou também, e também queria só
reforçar um ponto que eu venho pensando também há um tempo, que às vezes parece óbvio para algumas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas não é muito óbvio, né? Que é, claramente, reciclagem é maravilhoso, todo tipo de produto sustentável, tudo isso é muito bom. Mas acho que o primeiro ponto de tudo, na verdade, é o reuse, né? O reusar os produtos que já existem. Porque todo esse processo de reciclagem também precisa de energia, né? Precisa usa muita água, usa muita energia, a produção de roupa, todas essas indústrias, né, que estão muito no nosso cotidiano, que a gente pensa, eu vou diminuir o meu consumo, vou reciclar, é maravilhoso, mas acho que o primeiro ponto que eu venho pensando muito é realmente cortar o consumo de algumas coisas, né? A gente conseguir reutilizar o que a gente já tem, a gente conseguir comprar roupas que já foram feitas, né, em brechós, trocar com pessoas próximas. Então, isso acho que é um primeiro ponto que é fácil, né, da gente começar a fazer no nosso dia a dia. Não precisa de muito recurso, não precisa de muito trabalho, né? E repensar muito o consumo, assim, transporte também, né? A gente conseguir fazer tudo perto da nossa casa, conseguir economizar energia dentro de casa, mas também o nosso consumo, que gera muita energia, né? O produto que a gente compra, a comida que a gente come. Então, são coisas simples que, somando no nosso dia a dia, fazem muita diferença. Eu estou pensando muito nesse aspecto ultimamente. Então, acho que é fácil de começar a fazer e gera um impacto muito grande. Acho que é isso. Obrigada. Para quem você passa? Para Jônia. Oi. É muito bom ter essa visão toda do Brasil, né, do que está acontecendo. E também, como a Aina falou, o que acontece na ponta, assim, né, o nosso comportamento, né, que é o consumo, de onde você está consumindo, o que você está consumindo. Eu acho que isso deu uma boa enriquecida, assim. E, para mim, o mais difícil é o uso do carro. Como eu trabalho em São Paulo, e eu moro em São Paulo e trabalho em Cotia, e tenho uma vida social também em Cotia, eu acabo usando muito o carro. Mas vejo já várias transformações assim na minha vida, assim, no geral do curso, e agora com a energia também. Então é isso, e eu passo para a Juliana. Então, primeiro eu queria fazer duas considerações assim, de nível burocrático, prático, né? Esses links, Lara, que você fez na sua apresentação, eles estão na apostila desse módulo? Eu nem consegui abrir a apostila ainda, de assim, falta de tempo mesmo. E a outra pergunta é... Não? Não, é excedente, é a mais. Fórum? Então tá. Se puder compartilhar com a gente lá no fórum, porque teve umas informações bastante legais que você colocou aqui, que eu gostaria de ver com calma depois, aqueles links da ANEEL, enfim, as imagens que você usou, eu achei tudo muito legal. E aí uma outra coisa com relação à apostila é que os gráficos, eu não sei, uma outra pessoa também falou, acho que foi ele, que a resolução dos gráficos às vezes não é muito boa, a gente não consegue ler a letrinha quando é pequena, sabe? Eu não sei, porque como aqui a internet é meio ruim, eu acabo baixando a apostila e vejo ela em PDF, eu não fico vendo online, né? Não sei se na online o gráfico fica melhor, de repente eu teria que ver a apostila online, porque em PDF fica o gráfico fica um pouco borrado, assim, né? Bom, só essas duas considerações de nível mais prático, mas aí o que eu ia falar é que é isso um pouco que a Iná disse, e que a Jônia falou, assim,
a gente pensa que por a gente estar preocupado, né, com as questões ambientais, a gente está fazendo gás, a gente tem uma vida supostamente sustentável, mas parece que ainda não é o suficiente, né? Então, assim, a gente ainda usa carro, a gente ainda viaja muito de avião, então eu me achava, né, porque eu moro aqui em Fernando de Noronha, num estilo de vida muito mais simples, né, não uso ar-condicionado, não tomo banho quente, eu faço compostagem, eu não sei o que lá, mas assim, quando a gente vê, isso não é mais o suficiente, não é só isso, né? Então, é questão de hábito, de cultura. Eu percebo como a gente tem as coisas de tão fácil acesso, e a gente já tem acesso a essas coisas, então é muito fácil para a gente consumir. Então, é como você falou do petróleo. No petróleo ele produz tanta coisa, né? Tênis, creme, enfim, materiais. Então, está ali na nossa mão. Então, por que a gente não vai consumir? É muito mais fácil a gente comprar uma panela daquela do que pegar uma de barro lá do não sei aonde, que vai. Então, assim, eu acho que tem um pouco de acomodação da nossa sociedade, né? De realmente... É muito mais difícil você buscar aquilo que não tem tanto no mercado, aquilo que é diferente, aquilo que é ambientalmente mais correto. E aí muitas pessoas reclamam do preço também. Ah, tá, mas comprar orgânico, eu não tenho dinheiro para sair comprando o frango sem hormônios, o sabão em pó feito só de material biodegradável, porque é 3 vezes mais caro e tal, né? Eu vejo muita gente comentando. E com relação à energia, eu vejo aqui muito em Noronha, assim, as pessoas têm a energia, que a termoelétrica ela está gerando energia, né? Então, para que vai botar a placa solar? Muitas vezes a mentalidade, por que eu vou botar se eu estou tendo energia todo dia na minha casa, né? Então, não faz esse link com a questão ambiental muitas vezes, né? Agora, se tivesse apagão direto, faltando energia toda hora, aí o pessoal pensar, poxa, vou pensar em outras formas. Por quê? Porque toca impacta na vida direta das pessoas, né? E é isso, mas como tem energia e nunca tem apagão aqui, porque a companhia elétrica aqui funciona muito bem e tal, as pessoas não têm essa necessidade, né? Então, eu vejo que a sociedade se move muito quando aperta alguma coisa na vida, impacta na vida delas, né? E aí eu vou citar até um exemplo político, assim, né? A greve dos caminhoneiros que teve no semestre passado. Então, assim, aí todo mundo se desesperou, porque faltou comida no supermercado, porque não chegavam as coisas, aí a sociedade começa a se mobilizar, né? Então, só quando realmente impacta na vida, né? E assim, todos os especialistas e os ambientalistas já estão falando, gente, a temperatura do mundo está aumentando, a gente já chegou a mais de 1 grau Celsius de aumento de temperatura, mas enquanto isso não se mostra na vida da pessoa, é como se ela não enxergasse, né? Então, como que a gente faz esse exercício dessa empatia com a natureza, né? Tipo, da gente se colocar no lugar da gente daqui a 10 anos, 20 anos, né? Então, realmente, eu acho que essa é a tarefa mais difícil, né? E com relação ao petróleo, essa coisa dos materiais, né? Só contar uma conversa que eu tive com um químico, um pesquisador da área de química que veio aqui, e ele comentando, né? Ele falando, o petróleo serve para tanta coisa, né? Para produzir tanta coisa que a nossa sociedade usa e a gente está gastando queimando e ainda polui, né? Então, quer dizer, as reservas já estão, né, numa curva descendente, né? Como a Lara falou, e assim, a gente desperdiça ainda esse petróleo queimando, que gera ainda poluição, né? E em vez de realmente preservar para esses produtos que também não são tão saudáveis assim, né? Como a Lara falou, a gente tem, né, se a gente for buscar lá nos primórdios antes do petróleo, a gente poderia ter acesso a tudo isso sem ser com petróleo, né? Então é isso. Minha contribuição aí. Não, maravilha. Uma observação de ordem prática, e eu estou buscando como resolver essa questão das imagens, melhorar a qualidade. Eu até acho que respondi para você, eu não lembro, alguém que tinha perguntado, eu mandei um e-mail especial. Mas realmente é uma questão e eu tenho tentado resolver isso, ainda não consegui, então peço um pouquinho mais de paciência, mas a gente tô atenta a isso. A segunda coisa dos links, esse material todo é excedente, então eu vou fazer um post organizadinho,
com as principais referências que eu acho importante vocês fazerem a simulação, vocês entrarem em contato com essas normativas e tudo mais. Eu vou compor uma comunicação especial sobre isso, tá bom? E assim, do ponto de vista de ações, eu diria que todas as ações contam. A gente sempre tem que lembrar disso. Todas, todas, todas. Sempre. A gente não pode ter essa dúvida. Cada decisão que a gente toma, pessoalmente, ou com os nossos amigos, ou com a nossa família, ela conta. Se todo mundo tomasse as pequenas decisões conscientemente, a gente teria um efeito em escala. Então, é muito importante esse vetor de tomada de decisão. Como, ao mesmo tempo, é importante uma política pública, uma solução de infraestrutura, né? Então, são contribuições em escalas diferentes, mas elas se somam. Não é ou isso ou aquilo. Não, eu tenho sim que fazer a minha parte, olhar o cenário que eu estou conscientemente, colaborar, né? Nós, como nessa jornada de aprendizagem, uma das coisas que a gente também precisa ter claro é que a gente não só está tomando consciência, aprimorando os nossos conhecimentos e a nossa ação, mas também que nós somos seres multiplicadores, né? Então, não só a minha decisão pessoal, mas como a gente colabora com a vida de outras pessoas, quer seja da nossa família, quer sejam dos amigos no trabalho. Então, quantos eixos a gente está atuando quando a gente está falando de uma ação consciente, de uma ação mais sustentável? Então, parte da pessoal, da familiar, de como somos como profissionais. Então, quais oportunidades a gente tem de tomar decisões diferentes. Então, até ontem eu tomava um tipo de decisão, mas agora eu acessei, né, como se eu tivesse tirado o véu. Como é que eu vou tomar a decisão agora? Né? A partir disso, como é que serão as minhas decisões nesses âmbitos? Então, eu sempre vejo que a gente é um ativador do pessoal, da família e onde a gente estiver. Diga, Jônia, você queria colocar alguma coisa? Não, é que eu vou precisar sair. Tá. Eu estou encerrando. Essa é a minha última. Queria dizer um tchau, desculpa interromper. Não, não tem problema. A gente está avançado um pouquinho, que eu gosto muito de ouvi-los, mas é isso. Eu acho que essa é a mensagem. Se aprofundem aí, né? Olhem energia com outros olhos e vamos circular essa informação. Quer seja nos grupos ou no fórum, aqui, na nossa comunidade, ou fora daqui, tá bom? E assim eu vou encerrar o nosso encontro de hoje e obrigada por todas as contribuições de vocês, viu? Foi ótimo. Então, tá bom. Até mais e depois eu vou postar tudo direitinho. Um beijo!